pausa, continue firmes e fortes nos estudos e a gente volta daqui a pouquinho com mais exercícios, com mais discussões para sua aprovação. Até daqui a pouco, tchau, tchau. Muito bem, voltamos aqui para os nossos estudos de direito eleitoral. No bloco anterior, nós chegamos a tratar, então, acerca do conceito de sistemas eleitorais. Nós vimos os sistemas eleitorais que são vigentes no Brasil, que é o sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional. Vimos também a respeito de como que se dá a eleição, o voto em nosso país, utilizando-se, portanto, as urnas eletrônicas e, claro, a possibilidade de substituição por parte do Tribunal Superior Eleitoral, em caráter excepcional, substituindo as urnas eletrônicas por cédulas, não é? Bem, nós estávamos tratando no bloco anterior acerca do que nós chamamos de configuração do Congresso Nacional, configuração da Assembleia Legislativa, ficou para o bloco de agora, né? Então nós vamos tratar como que se configura uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Distrital e uma Câmara Municipal. Bem, quando eu falo de Assembleia Legislativa, quem está presente na Assembleia Legislativa é o deputado estadual. E para a gente determinar quantos deputados estaduais nós temos para cada estado, então, nós temos que lembrar o seguinte. Para aquele estado em que o número de deputados federais for até 12, basta eu pegar o número até 12 e multiplicar por 3. O resultado apresentado aqui será o número de deputados estaduais que aquele estado possui. Tá? Bem, agora, quando eu tenho um estado que possui deputados federais acima de 12, o que eu faço? Aí, a nossa legislação, ela apresenta uma complexidade no texto, né? Ela vai trazer umas informações de como fazer o cálculo para achar o número de deputado estadual. Eu não vou nem chegar nesse assunto. O que eu quero dizer para vocês? Para determinar o número de deputado estadual, quando o estado tiver mais de 12 deputados federais, basta você somar esse número a 24. Somou a 24? Vai apresentar para você o número de deputado estadual. Por exemplo, um estado que possui 14 deputados federais. Quantos deputados estaduais terá aquele estado? Basta eu pegar o número de 14 e somar mais 24, total de 38 deputados estaduais. Agora, imaginemos só que um estado possua 9 deputados federais. Lembrando que o mínimo é 8, eu não posso ter um estado com menos de 8, né? Tenha 9 deputados federais. Se é menos de 12, eu multiplico por 3. 3 vezes 9, aquele estado terá 27 deputados estaduais. Tudo bem? É desta maneira, então, que nós configuraremos o número de deputados estaduais de um estado. Temos a Câmara Distrital e temos ainda as câmaras municipais, os vereadores. Como será configurado esses? Os deputados distritais, nós temos a mesma configuração para os deputados estaduais, tá? Para os vereadores, o mínimo que o município terá de vereadores, então mínimo, e vai ser também proporcional à população. Mínimo 9 vereadores, máximo 55. É isso que você precisa levar para a sua prova, tá? Então não se esqueça. Congresso Nacional composto por no mínimo 8 deputados federais, máximo de 70 deputados federais. Senado Federal, cada estado será composto por 3 senadores. Assembleia Legislativa, nós temos os deputados estaduais, deputado federal até 12, se aquele estado possuir até 12 deputados federais, basta multiplicarmos por 3, e deputados federais acima de 12, basta eu somar 24 a esse número. Tudo bem? Deputado distrital, ok. Câmaras municipais, número de vereadores, mínimo 9 e o máximo 55. Perfeito. Vamos apagar aqui para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos.
Então, dando prosseguimento aqui aos nossos estudos, nós falamos então a respeito da lei das eleições, né? Falamos sobre a configuração da Câmara dos Deputados. Aí eu trago para vocês aqui uma tabela com o número de deputados federais que nós temos para cada estado no Brasil. Veja que o estado que possui mais deputados federais é o estado de São Paulo, possuindo aí 70 deputados federais, enquanto eu tenho vários estados com mínimo, né, de 8 deputados federais, como Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, todos esses possuindo aí apenas 8 deputados federais. E Minas, 53, Rio de Janeiro, 46, Bahia, 39 deputados federais e assim sucessivamente. Não há necessidade de gravar o número de deputados federais de cada estado. Isso daí é desnecessário, portanto, não há necessidade para que você grave esse número de deputados federais para cada um dos estados, tá bom? Então nós falamos sobre a questão da proporcionalidade em relação ao número populacional para a gente definir o número de deputados para cada estado. Falamos sobre a questão da configuração do Senado Federal. Então como que o Senado Federal ele será configurado? Então nós vimos a presença de 3 senadores para cada estado, não foi? Vimos que há uma alternância e uma reconfiguração desse Senado que vai variar de 1/3 e 2/3 por eleição. Então a oxigenação do Senado vai ocorrer nesta variação. Vimos a presença dos deputados estaduais, aí eu criei aquele macete com vocês, não é? Para os estados com até 12, basta eu multiplicar por 3, aí eu consigo encontrar o número de deputados estaduais. Para os estados que possuem mais de 12 deputados federais, e basta somar esse número 24, que nós apresentaremos a configuração do número de deputados estaduais. Quanto aos vereadores, já disse que também nós temos uma proporcionalidade, né, entre os vereadores, que vai variar entre 9 e 55 vereadores proporcionalmente à população do município. E a própria Constituição Federal apresenta para a gente que, por exemplo, município de tantos milhões a tantos milhões de habitantes, quantos vereadores possuiremos, tá? Então essa configuração ela é seguida. Vamos agora falar de um novo sistema eleitoral, que é o sistema proporcional. Quando eu falo sistema proporcional, o próprio nome já diz, nós temos aqui uma proporcionalidade. Quais são os cargos que serão utilizados no sistema proporcional? Então veja, falei sobre isso já. Os cargos que nós adotaremos no sistema proporcional é o cargo de deputado federal, o cargo de deputado estadual e o cargo de deputado distrital. Outro cargo que nós adotamos no sistema proporcional são os cargos de vereadores. Então, para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereadores, nós adotaremos o sistema proporcional. Bem, para calcular o sistema proporcional, o eleitor, ele pode, para definir, na verdade, o eleito no sistema proporcional, o eleitor ele pode optar por votar. Então, olha, o papel do eleitor aqui. Então, eleitor poderá votar. Poderá votar nominalmente. Votar nominalmente. Ou na legenda partidária. Então observe só. O eleitor ele pode escolher. Ele vota nominalmente ou ele vota na legenda partidária. Votou nominalmente, ele vota diretamente no candidato. Mas o sistema proporcional ele dá a chance
para o eleitor, caso ele não gostou de nenhum candidato, ele pode foi de acordo com a ideologia de um partido político, ele poderá votar para o partido político em questão, né? Ao invés de votar, por exemplo, no nome do candidato específico, ele vota então na legenda partidária. Beleza? No sistema proporcional, nós temos que levar em conta dois cálculos. O Código Eleitoral vai estabelecer isso para nós, o sistema proporcional. Para a gente definir quem será eleito pelo sistema proporcional, eu tenho que definir o que é o quociente eleitoral e o conceito de quociente partidário. O quociente eleitoral, ele será configurado, depois eu dito para vocês copiarem. O quociente eleitoral é o seguinte: eu preciso determinar o número mínimo de votos para que um partido político ou coligação tenha direito a disputar a distribuição das cadeiras naquela circunscrição. Então, novamente, ditando agora, o que é quociente eleitoral? É o número mínimo de votos, para que um partido político, coligação, possa ter direito à distribuição das vagas. Então, como que eu calculo o quociente eleitoral? Deixa eu apagar aqui primeiro, depois a gente faz o conceito do quociente eleitoral. Então, olha como que é a fórmula matemática para o cálculo do quociente eleitoral. Quociente eleitoral será igual ao número de votos válidos da eleição, número de votos válidos da eleição, dividido pelo número de cadeiras que estarão na disputa. Então lembre-se, número de votos válidos da eleição dividido pelo número de cadeiras. O resultado, se der fração, o que a gente faz, professor? Olha, imaginemos o seguinte, suponhamos, vamos falar então aqui a respeito da fração. Se o resultado der fração e essa fração for menor ou igual a meio, a gente desconsidera a fração. Então, nós vamos desconsiderar a fração. Ok? Bem, agora, se a fração for maior que meio, nós consideraremos o primeiro número superior ao número inteiro. Então, nós vamos elevar ao primeiro número superior ao primeiro número inteiro superior. Como assim? Imaginemos que no cálculo do quociente eleitoral dê esse resultado, ó, 300,3. A fração, que equivale a isso daqui, deu 0,3, deu menor que meio, não foi? Menor ou igual a meio, no caso deu menor que meio. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Desconsiderar a fração. Então, 300,3 equivale a quanto? 300. Entendeu? Posso continuar? Bem, então se deu 300,3, eu vou desconsiderar a fração e o resultado será um número inteiro. Agora veja essa outra situação aqui, meu amigo.
Suponhamos que o resultado seja 300,8. Se o resultado é 300,8, veja que a fração foi maior que meio. De fato, 0,8 é superior a meio. Sendo assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar, vou elevar ao primeiro número inteiro superior. Então, 300,8 é a mesma coisa que dizer 301. 301. Então, muito cuidado com isso que já caiu em prova. Nós vamos até depois fazer questão. Vocês vão ver que eles não querem saber somente como que se calcula o quociente eleitoral, que é o número de votos válidos da eleição dividido pelo número de cadeiras. Mas eles querem definir também como que se determina a fração, tá? Até porque agora nós vamos ver o conceito de quociente partidário. Vamos então trabalhar agora com o conceito de quociente partidário. Como que nós calculamos, professor, então, o quociente partidário? Anote aí, quociente partidário. Muita atenção. Primeiro, quando eu falo quociente eleitoral, o que a gente lembra? Eu preciso determinar o número de votos mínimo que um partido ou coligação precisa ter para poder disputar as cadeiras disponíveis. Aí beleza, calculei o quociente eleitoral, vi que tem um ou mais partidos que não atingiram o quociente eleitoral, eles serão eliminados. Vamos passar agora para o quociente partidário. No quociente partidário é o seguinte: para ocupar uma cadeira eu preciso determinar o número de votos mínimo para a ocupação de uma cadeira. Então veja, defino o quociente eleitoral, aquele partido ele tem o número mínimo para poder brincar, participar da distribuição das cadeiras. Agora eu vou decidir quantas cadeiras o partido ou coligação terão direito. Tá certo? Então, quociente partidário é o número de cadeiras que cada partido político, ou coligação terão direito. Então, é o número de cadeiras que cada partido político ou coligação terão direito. Esse é o número mínimo de votos que cada partido ou coligação terão direito. Bem, então nós falamos acerca de como que se calcula o quociente eleitoral, não foi? Agora, como que se calcula o quociente partidário? Nós vamos nomear isso de QP. Bem, o quociente partidário será definido da seguinte maneira: é o número de votos válidos. Veja que a expressão válidos significa o quê? Eu estou excluindo os votos brancos e os votos nulos. Então, o número de votos válidos do partido ou coligação dividido pelo quociente eleitoral. Bem, se eu tenho o número de votos válidos do partido ou coligação dividido pelo quociente eleitoral, vai dar um resultado. E agora, lá no quociente eleitoral, eu tenho aquela definição de fração. Igual ou inferior a meio desconsidera a fração, superior a meio vou elevar ao primeiro número superior, né? Já no quociente partidário, em todas as situações, escreva aí, coloca um asterisco, escreva assim: em todas as situações, ou seja, maior ou igual a meio, menor que meio, tanto faz. Em todas as situações, desconsidero a fração. Em todas as situações, desconsidero a fração. Tudo bem? Entenderam isso? Entenderam a diferença que há entre quociente eleitoral e a diferença que há entre quociente partidário? Posso continuar nossos estudos? Certeza absoluta disso? Bem, então agora nós vamos
trabalhar com algumas situações hipotéticas, alguns cálculos, então é importante que você já separe para mim aí a sua calculadora. Vamos ver aí como que nós vamos calcular o quociente eleitoral, como que nós vamos calcular o quociente partidário. Então nós vimos o conceito de sistema proporcional, para quais cargos são adequados, né? Esse quociente, esse sistema proporcional, ele surge com a Revolução Francesa em 1789. John Stuart Mill defende esse sistema eleitoral proporcional como mais democrático e representativo. Então esses nomes, John Stuart Mill e o próximo, que é o modelo atual utilizado no Brasil, né? Esse modelo atual de sistema proporcional, calculando-se o quociente eleitoral, calculando-se o quociente partidário, ele é adotado pelo Victor D'Hondt. Então grave esse nome, Victor D'Hondt, já foi objeto de prova CESP, modelo certo e errado, questionando se o aluno alguma vez na vida, né, ouviu falar dessa expressão Victor D'Hondt. Duas expressões aqui eu trouxe para vocês, já caiu em CESP, que a gente ficou assim, meu Deus, como que a banca cobra isso? Foi aquele termo de poliarquia, lembra que nós vimos na aula passada? Poliarquia como uma democracia representativa moderna, e esse modelo do Victor D'Hondt, que é uma expressão utilizada para designar esse sistema eleitoral atual, que é o modelo belga. Tá? O belga Victor D'Hondt traz esse modelo atual para a gente de estudos do sistema proporcional. Tá certo? Não vou esquecer desse nominho não, né? Muito bem. Nós conceituamos então o sistema proporcional, vimos a diferença entre quociente eleitoral e quociente partidário, e agora eu trago aqui uma situação. Olha só. Exemplificando, no município Brunolândia, para o cargo de vereador, veja que eu criei um município para mim. Número de vagas 9 eu vou mudar, porque, professor, pelo amor de Deus, né? O senhor me disse que no município vai variar entre mínimo 9 e no máximo 55. Tá bom, já que eu disse isso, está na Constituição, vamos alterar, né? O professor aqui, ele comeu bola nesse sentido. Muito bem, você está atento. Então vamos colocar que o mínimo de votos aqui foi 9 para o município de Brunolândia. Muito bem. Nesse município Brunolândia, número de vagas mínimo 9. Aí nós temos o seguinte, o partido A, ele apresentou nesse município na eleição 1.200 votos válidos. O partido B apresentou 1.100 votos válidos. O partido C apresentou 600 votos válidos. O partido D apresentou 500 votos válidos. Totalizando, portanto, um total de 3.400 votos válidos. A ideia aqui é que a gente determine primeiramente o quociente eleitoral. Aí eu disse para vocês, nós fizemos o cálculo. Para determinar o quociente eleitoral, eu pego o número de votos válidos e divido pelo número de vagas. Aí como que a gente faz aqui? Quociente eleitoral. Quantos foram os votos válidos? 3.400. Número de vagas, 9, nós alteramos aqui, né? Então vamos fazer o cálculo. Quanto que dá 3.400 dividido por 9? Dá um total de 377,7778. Veja, 377, um tanto de 78. Vamos considerar só até aqui. 377,7. A casa decimal foi maior que meio? Foi, professor. Se foi maior que meio, a gente vai ter que elevar esse número ao próximo número inteiro superior. Então, 377,7 vira 378. Muito bem. Esse daqui é o nosso quociente eleitoral. Isso significa que, para o partido político ou coligação poder participar da distribuição de vagas, ele precisa apresentar pelo menos 378 votos. Bem, feito isso, anote aí no seu caderninho, então, que a gente achou um quociente eleitoral 378. O próximo passo é definir o quociente partidário, não é? Então, para isso, nós vamos fazer uma tabelinha. Veja só.
Nessa tabela, você vai dividir a tabela para mim em 3... Primeiramente, divide aí em 4 colunas. Então, olha, são quantos partidos? Que nós vimos 4, né? Então, aqui está o partido A, o B, partido C e o partido D. Vou fazer uma linha, algumas linhas maiores aqui. Faz essa coluna no caderno, tá? Muito bem. Agora, dividir em 1, 2, 3, 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Deixa um espaço para lá, porque depois nós vamos usar. Vocês vão descobrir por quê. Então, 2, 3, 4. Aqui nós temos o partido. Nessa segunda coluna nós vamos colocar o número de votos válidos. Número de votos válidos. A terceira coluna será para o quociente partidário, onde nós vamos calcular o quociente partidário. E aqui nós temos o número de cadeiras que cada partido terá direito. Então veja, o partido A, ele tinha apresentado 1.200 votos válidos. O partido B apresentou 1.100 votos válidos. O partido C apresentou 600 votos válidos. E o partido D apresentou 500 votos válidos. Para calcular o quociente partidário, então, eu pego... vamos colocar aqui em cima, o quociente eleitoral foi igual a quanto? 378, não foi? Então, veja. Eu pego 1.200 votos válidos do partido A e vou dividir pelo quociente eleitoral. 378. Vamos ver quanto que vai dar? Então, veja. 1.200 dividido por 378, total de 3,17. No quociente partidário, o que eu faço? Eu desconsidero a fração. Então, 3,7 vira 3, porque eu desconsidero isso. Ó. Quantas cadeiras que o partido A terá direito inicialmente? 3. Partido B, eu pego 1.100 votos válidos e vou dividir por 378, que é o quociente eleitoral. Vamos ver quanto que vai dar? 1.100 dividido por 378, o total de 2,91. Bem, 2,91 no quociente partidário, eu desconsidero a fração de todas as formas. Desconsiderada a fração, aqui vira 2. Então, quantas cadeiras que o partido B terá direito? A 2 cadeiras. O partido C, ele apresentou... antes de tudo nós não fizemos, né? Não podemos. Para tudo, gente, para tudo! Se o quociente eleitoral foi 378, a primeira coisa que tem que avaliar, teve algum partido ou coligação que apresentou menos de 378 votos válidos? Não. Todos apresentaram acima de 378. Se todos apresentaram acima de 378, todos participam da distribuição. Só quis dar um susto em vocês. Partido C, 600 votos válidos, dividido por 378, total de, vamos lá? 600 votos, dividido por 378, o total de 1,58. Desprezando a fração, vira 1. E o partido D, 500 votos, dividido por 378, 500 dividido por 378, total de 1,32, que será igual a uma cadeira. Então veja, partido A, 3 cadeiras, partido B, 2 cadeiras, partido C, 1 cadeira, partido D, 1 cadeira. Beleza? Maravilha? Muito bem. Desta forma, meus amigos,
Veja só. Vamos agora somar quantas cadeiras nós conseguimos distribuir e verificar se todas as cadeiras foram preenchidas. 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Somente foram distribuídas 7 cadeiras. E eu tenho que distribuir quantas? 9. Então quer dizer que faltam ainda quantas cadeiras para distribuir? 2. Eram 9, eu consegui distribuir 7, faltam 2 cadeiras. Então, muito bem. Para agora darmos prosseguimento, a gente tem que entender o seguinte. Quando falta cadeira para distribuir, nós vamos ter que usar um cálculo de média, que é para a distribuição das sobras. Para distribuir as sobras, nós temos que, primeiramente, se foram 2 cadeiras que precisam ser distribuídas ainda, eu vou ter a distribuição da primeira sobra e depois eu vou ter a distribuição da segunda sobra. Então eu vou colocar mais 4 coluninhas, vocês vão entender por que daqui a pouco. Faça mais 4 colunas para mim aí, tá? Então vamos à distribuição da primeira sobra. E veja que eu disse que para a distribuição de sobra eu determino média, não é? Então como que eu faço a distribuição de sobra? Eu pego o número de votos que o partido teve e divido pelo número de vagas que ele tem, 3, e somo mais 1. Então veja, será 1.200 dividido por 3, como é mais uma cadeira que eu estou distribuindo, 3 mais 1, 4. Então lembre, para distribuir a sobra você soma mais 1 na divisão. 1.200 dividido por 4, de cabeça a gente já sabe, a média deu 300. Vamos fazer para o B, distribuindo 3 mais 1, 4. Então, lembre, para distribuir a sobra, você soma mais 1 na divisão. 1.200 dividido por 4, de cabeça a gente já sabe, a média deu 300. Vamos fazer para o B. O B teve 1.100 votos. Divido pelo número de cadeiras que ele tem, que é 2, mais 1, 3. 1.100 dividido por 3, isso aqui eu não consigo fazer de cabeça não. Vamos lá? 1.100 dividido por 3, total de 366,66. Como é média, eu considero a fração. Partido C, 600 dividido por uma cadeira que já tem direito mais uma, dividido por 2, 600 dividido por 2 dá 300. Partido D, 500 dividido por uma cadeira que ele tem mais uma, 500 dividido por 2, 250. Aí veja, a primeira sobra ela será para o partido ou coligação que apresentaram o quê? O maior número, a maior média. Qual foi o partido ou coligação que apresentaram, no caso aí, a maior média? A maior média foi 366,66. Então, esse partido B terá direito a essa primeira sobra. Então, o partido A terá direito a 3 vagas. O partido B, que foi o ganhador dessa primeira sobra, ao invés de 2 vagas, ele terá direito a 3. O partido C permanece com 1 vaga. E o partido D permanece com 1 vaga. Vamos ver se consigo. Como já definimos aí a definição de uma sobra, 3 mais 3, 6, 7, 8. Só que não são 9 vagas. Se são 9 vagas, o que eu tenho que fazer, meus amigos? Eu tenho que fazer a distribuição agora da última sobra, da segunda sobra. Para fazer a distribuição da segunda sobra, eu faço a mesma coisa. Pego o número de votos do partido, divido pelo número de vagas que ele tem, mais 1, porque é a segunda sobra. Não é? Não é outra sobra que nós vamos fazer? Então veja, aqui permanece a mesma coisa, porque ele tem 3, né? Vai dar o mesmo resultado, vai dar 300. Aqui teve mudança, então a gente tem que fazer de novo. 1.100. 1.100.
dividido por 3 mais 1, 4. 1.100 dividido por 4. Vamos lá? Vamos fazer o cálculo. 1.100 dividido por 4, total de 275. Aqui vai dar a mesma coisa, vai dar 300. E aqui vai dar 250. Veja, houve um empate entre o partido A e o partido C nas médias. Para eu definir a sobra, agora eu tenho que olhar o número de votos que o partido teve. Quem teve mais votos? O A ou o C? O A. Então, o partido A ele vai ter 4 vagas, porque ele ganhou a segunda sobra. O partido B, 3 vagas. O partido C permanece com 1 vaga e o partido D permanece com 1 vaga. Total de quantas vagas? 9 vagas foram distribuídas. Ok? Então houve a distribuição das 9 vagas, que eram justamente as 9 vagas que nós estávamos buscando. Entenderam como que funciona, portanto, a distribuição de sobras e como que funciona o cálculo do quociente eleitoral e o cálculo do quociente partidário? Muito bem. Nesse início, eu quis então construir o passo a passo para a definição desses cálculos do quociente eleitoral, do quociente partidário, da distribuição de sobras. Tem mais uns pontinhos para a gente inserir nesse entendimento, só que para isso nós vamos apagar tudo isso daqui. Partiu apagar. Vamos trazer uma nova situação. Porque ainda tenho que inserir para vocês um conceito que foi introduzido pela Lei 13.165 de 2015, falando sobre a distribuição interna dos partidos. Ou seja, a partir do momento que eu faço o cálculo do quociente eleitoral e quociente partidário, eu defino o número de vagas que cada partido ou coligação terão direito, não defino? Eu preciso agora descobrir o seguinte: se aquele partido tem direito a 3 vagas, quem serão os candidatos que irão preencher essas vagas? Para isso, a Lei 13.165 de 2015 vem e fala o seguinte: olha, somente serão eleitos aqueles candidatos que obtiveram pelo menos 10% do quociente eleitoral. Ou seja, no mínimo 10% do quociente eleitoral. Se algum candidato, mesmo que foi lá, se aquele partido tem direito a 4 vagas, ficou entre os 4 mais votados, mas um deles não apresentou nem 10% do quociente eleitoral, aquela vaga vai para a distribuição de sobras. Tá? Até o Supremo Tribunal Federal se manifesta em relação a isso, não é? Então vamos agora para o nosso segundo exemplo. Olha a historinha, vocês vão anotar o problema. No segundo exemplo nós temos assim: numa eleição, vírgula, participaram os partidos A, B e C e a coligação XY. Ponto. Apresentaram, vírgula, respectivamente, olha, 20 mil, 15 mil, 12 mil e 80 mil votos válidos. Isso significa que o partido A apresentou 20 mil votos, o partido B apresentou 15 mil, o partido C apresentou 12 mil e a coligação XY apresentou 80 mil votos. Nós vamos ainda estudar, mas no processo eleitoral a coligação ela representará um único partido, tá? Então, é como se fosse a coligação XY um partido D, por exemplo, na situação. Determine o número de cadeiras
que cada partido coligação terão direito, vírgula, sendo que o número de cadeiras em disputa, o número de cadeiras em disputa seja, vamos colocar que são 12 cadeiras, seja 12. Então, para não ficar repetitivo, né? Então, o número de cadeiras em disputa seja 12. Porque 12 já se remete ao número de cadeiras. Vamos brincar? Então, vamos lá. Eu sei que eu vou ter que criar uma tabela que vai ter quantas linhas? 1, 2, 3, 4, mais a linha do título, 5 linhas. Criar uma linha bem grande, porque vai que tem distribuição de sobras, né? Criar mais espaçada. 2, 3. Tá vendo que eu tô fazendo devagar para você não perder nenhum ritmo, né, gente? Porque senão não adianta. Que na prova já caiu prova assim. TRE Rio Grande do Sul, meus amigos, cobrou cálculo. Tinha que fazer continha. Então, se o aluno assistiu a aula aqui, com certeza ele acertaria a questão, tá? Então, veja. Aqui é a do título. Aqui vai ser do número de votos. Aqui vai ser do cálculo do quociente partidário. Vou até deixar um número, um espaço maior. Então, quociente partidário. Número de cadeiras. Aí depois, se precisar, a gente usa os outros. Então, coloca aqui, ó, partido, número de votos válidos, quociente partidário e o número de cadeiras. Então, vamos lá. Quais partidos estão participando? O A, o B, o C e a coligação XY. Aqui você pode colocar, se você quiser, partido / coligação. Número de votos, o A teve 20 mil, o B apresentou 15 mil, o partido C apresentou 12 mil votos, a coligação XY apresentou 80 mil votos, certo? Para calcular o quociente partidário, primeiramente eu tenho que calcular o quê? O quociente eleitoral. Então vamos lá. Como que se calcula o quociente eleitoral, gente? Quociente eleitoral é igual ao número de votos válidos da eleição. Aí não é do partido ou coligação, né? É o número de votos válidos da eleição, dividido pelo quociente, dividido pelo número de cadeiras. Número de cadeiras. Qual foi a quantidade de votos válidos? Então basta eu fazer o seguinte, eu pego 20 mil, divido por 15, somo, né? 20 mil, mais 15 mil, mais 12 mil, mais 80 mil. Total, 127 mil votos válidos. E agora eu divido pelo número de cadeiras. Quantas cadeiras? 12. 127 mil dividido por 12, total de 10.583,33. Dá 3333, mas a gente vai até a segunda. Pode até só a primeira. 10.583 dividido por 3. Lembra que no quociente eleitoral a fração foi igual ou inferior a meio, eu desconsidero a fração. Superior a meio, eu vou elevar ao primeiro número superior. Então, 10.583,3, a fração foi menor que meio. Então, eu vou desconsiderar essa fração. Então, o meu quociente eleitoral foi 10.583. Deixa eu arrumar aqui.
10.583, certo? Muito bem, 10.583. Existe algum partido ou coligação que não apresentou o número mínimo do quociente eleitoral? Nenhum. Todos apresentaram, olha, o A teve 20 mil, o B teve 15 mil, o C apresentou 12 mil, o XY apresentou 80 mil votos. Então, todos apresentaram. Próximo passo, então, agora é fazer o cálculo do quociente partidário para definir o número de cadeiras que cada partido ou coligação terão direito. O partido A, eu vou fazer o seguinte, eu pego o número de votos do partido A, 20 mil, e divido pelo quociente eleitoral, não é? O quociente partidário faz isso. Então, veja, 20 mil dividido por 10.583, 20 mil dividido por 10.583, o total de 1,88. No quociente partidário, eu desconsidero a fração de todas as formas. Então, 1,88 é igual a uma cadeira. Beleza? O B, 15 mil dividido por 10.583 vai dar quanto? Vamos lá? 15 mil dividido por 10.583, total de 1,41. Esse resultado, desconsiderando essa fração, total de 1. Ok? Partido C, 12 mil dividido por 10.583, vamos lá, 12 mil, na verdade não é 12 mil não, é? Foi quantos mil que eu coloquei ali? Ok, 12 mil dividido por 10.583, certinho, vamos lá fazer o cálculo. 12 mil dividido por 10.583, total de 1,13. Desconsiderando a fração, 1. E por último, XY. 80 mil dividido por 10.583, vamos ver quanto que vai dar. 10.583, total de 7,55. Desconsiderando a fração, 7 vagas. Vamos calcular então quantas cadeiras que eu distribuí? 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 7, 10. Então, olha, 10 vagas foram distribuídas. Só que quantas vagas são ao total? 12, não é? Então, agora o que nós temos que fazer? Nós vamos realizar agora a distribuição da primeira sobra. Como que eu faço a distribuição da primeira sobra? Na verdade, a primeira sobra se refere à 11ª vaga. Como que eu faço isso? Pego o número de votos do partido, 20 mil, divido pelo número de vagas que ele já tem. Deixa eu aumentar esta coluna. Dividido pelo número de vagas, mais 1. 20 mil dividido por 2, nós já sabemos, dará 10 mil, que é a média. Lembra que na distribuição de sobras eu uso o cálculo de média. O partido B, 15 mil, dividido pelo número de vagas que ele já tem, mais 1. 15 mil dividido por 2 vai dar 7.500.
O partido C, 12, dividido por o número de vagas que ele já tem, mais 1. 12.000 dividido por 2, 6.000. E o partido X, coligação XY, 80.000 dividido por 7 mais 1. 80.000 dividido por 8, 10.000. Quem apresentou aqui a maior média? Veja, na verdade, o partido A apresentou 10.000, o partido B, a coligação XY apresentou 10.000. Houve empate. Então, a cadeira, que vai ser a minha 8ª vaga, ela vai para o partido que apresentou o maior número de votos. Qual que é esse partido? A coligação, na verdade, XY. Então, agora ficou 1, permaneceu. O B permaneceu com 1, o C permaneceu com 1, mas a coligação XY apresentou 8. Próximo passo, vou fazer agora a distribuição da segunda sobra. Então vamos aí para a distribuição da segunda sobra. Então, primeira sobra já foi, segunda sobra, ou melhor dizendo, a minha 12ª vaga. Então, para a distribuição agora, veja, eu vou manter o resultado praticamente de todos, só do XY que nós vamos ter alteração, porque não houve mudança do número de vagas nem do A, nem no B, nem no C. Então, a média aqui no A vai continuar 10.000. A média do B continuará 7.500. A média do C continuará 6.000. Já a média do XY vai ser 80.000. Dividido pelo número de vagas que ele tem agora, que é 8. Mais 1. Quanto que vai dar isso? 80.000 dividido por 9. Vou fazer o cálculo aqui. 80.000 dividido por 9 dá um total de 8.888,88. Quem apresentou a maior média? A maior média apresentada foi o A. O A teve 10.000, o B 7.500, o C 6.000 e a coligação XY 8.888. Desta maneira, o partido A apresentou a maior média. Se ele apresentou a maior média, ele vai ter aí direito a 9ª. Não, na verdade, gente, olha, eram 10 vagas. Eu coloquei a 8ª vaga aqui, desculpa, né? 10, 11ª vaga e aqui 12ª vaga. Não é? Então, olha, o A, como conquistou essa vaga, ele vai ter direito aqui a 2. 8. Vamos somar aqui para ver se houve a distribuição de todas as vagas? Olha, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 8. 12 vagas distribuídas. Muito bem. Então, nós conseguimos determinar aí o cálculo, a distribuição das vagas para os partidos A, para o partido B, para o partido C e para a coligação XY. Muito bem. Distribuímos as 12 vagas. Se distribuímos as 12 vagas, o que a gente precisa lembrar agora? Lembre-se que agora o partido A ele tem direito a 2 vagas, o B tem direito a 1 vaga, o C a 1 e o XY 8. Dentro do XY, como que nós vamos tornar os 8 candidatos eleitos? Agora eu tenho que observar dentro do XY e ver quais são os candidatos mais votados. Para que esse candidato possa assumir uma das 8 cadeiras que essa coligação tem direito, ele precisa apresentar
vírgula, internamente, cada candidato vírgula, no mínimo 10% do quociente eleitoral. Então, precisa apresentar, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Apresentado, no mínimo, 10% do quociente eleitoral, ele pode, então, ter direito agora a assumir uma dessas vagas que estão sendo pleiteadas. Ok? Muito bem, gente. Esse bloco, o objetivo dele era justamente esse. Era trabalhar com vocês o que vem a ser o sistema eleitoral proporcional. Então, como que nós definimos esse sistema eleitoral proporcional? Então, a gente viu lá que para definir o sistema eleitoral proporcional, o eleitor pode votar nominalmente ou na legenda partidária. Então, esse voto de legenda é quando o eleitor ele não quer votar diretamente no candidato, e sim ele deseja votar no partido político. Então, definido isso, nós vamos passar para o próximo cálculo, que é do quociente eleitoral e quociente partidário. No quociente eleitoral, eu pego o número de votos da eleição dividido pelo número de cadeiras que estão sendo disputadas. Esse número que vai dar o resultado é o número mínimo de votos que cada partido ou coligação precisam ter para ter direito a uma das vagas, não é? Para ter direito a participar, da distribuição das vagas. Muito bem. Feito o cálculo do quociente eleitoral, levando em conta que a fração, se for igual ou inferior a meio, nós desconsideramos. Se for superior a meio, a gente eleva ao próximo número superior. Vamos para o quociente partidário. No quociente partidário, como que eu faço o cálculo? No quociente partidário, o cálculo é feito da seguinte maneira. Eu pego o número de votos do partido ou coligação e divido pelo quociente eleitoral. O resultado é o número de cadeiras que aquele partido ou que aquela coligação terão direito. E lembre-se, não atingido o número de cadeiras na disputa, eu faço a distribuição das sobras. As sobras ela será feita até preencher o número de vagas que estão sendo disputadas. E internamente, nós temos que levar em conta a mudança da Lei 13.165 de 2015, que considera que, para um candidato ter acesso à vaga que está sendo disputada, ele precisa atingir, no mínimo, 10% do quociente, o quê? 10% do quociente eleitoral. Então, veja, se, por exemplo, vamos aqui para o partido A. Dentro do partido A, eu tenho assim, ó, o candidato A. Não, vou colocar outro nome, né? O candidato 1, o 2, o 3 e o 4. O candidato 1, foram só 4 candidatos. O candidato 1, ele apresentou 800 votos. Teve mais aqui, só pra gente... O candidato 1 apresentou 800 votos. O 2 apresentou 600. O 3, 415. O 4, 412 e assim sucessivamente. Esse partido A ele tem direito a uma vaga, a uma cadeira. Só que a 13.165 ela diz assim: para esse candidato ocupar essa cadeira, ele precisa apresentar pelo menos 10% do quociente eleitoral. Aí eu faço o seguinte cálculo. Quanto que é 10% de 10.583? Eu pego 10.583, multiplico por 10%, vai dar 1.058 votos. Então, 1.058 votos corresponde aos 10% do quociente eleitoral. Nenhum desses candidatos apresentou 10% do quociente eleitoral. Sendo assim, essa vaga que esse partido político terá direito, ela vai novamente para a distribuição de sobra. Aí o STF se manifesta e fala que isso daí é problemático.
né? E nós temos que levar em conta que essa distribuição aqui ela é problemática, porque veja, normalmente quem teve maior número de votos que vai ter direito a essa vaga, ou seja, eu estou levando em conta, dando mais valor àquele partido que tem maior peso ou coligação que tem maior peso, estou desconsiderando as minorias. Mas para a prova é isso que você vai levar em conta. Tem que ter tem que ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Tudo bem? Se houver alguma dúvida, me mande que eu vou responder para você, principalmente nas questões que a gente vai trabalhar no próximo bloco. Então é isso, galera. No próximo bloco nós vamos voltar, nós vamos trabalhar só com questões para eu ver como que vocês aprenderam o conteúdo de hoje acerca dos sistemas eleitorais. Tudo bem? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa aqui do Lá Concurso, uma aula específica para o concurso do TRE Paraná 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós separamos apenas, olha só, 30 aulas do nosso curso. Este curso nós vamos perfazer aí mais de 130 aulas para vocês, ó. Mais de 130 aulas, nós separamos apenas 30 aulas do nosso curso e colocamos como demonstração no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. O nosso curso completaço do Lá Concurso TRE Paraná 2017 por apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Você vai ter um curso completaço com esses professores que você acabou de assistir. Gente, melhor custo-benefício da internet e espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.